Olá pessoal, vamos para mais uma edição do programa Repórter na Cidade. Vamos para a nossa primeira matéria, tumulto na cidade de Maracanaú. O ex-vereador Vianney explica qual o sentido desta manifestação. Na tela, Vianney. A vida nossa é pedir que Carlos Bandeira seja cassado pelos vereadores. Esses companheiros que estão aí, os guardas municipais votaram, o pessoal do Demutran votou, todos os servidores públicos votaram, o conjunto de servidores públicos votaram neles, como também a sociedade maracanauense. É uma resposta que esses vereadores têm que dar à sociedade de Maracanã. Na chegada do vereador Ribamar, nós tivemos uma conversa aqui no portão da entrada da Câmara e eu indaguei ao mesmo se ele ia fazer um requerimento pedindo a cassação do vice-prefeito Carlos Bandeira. Ele disse, como resposta, que a sociedade maracanauense merece uma resposta. Então, se a sociedade maracanauense merece uma resposta na visão de Ribamar, com certeza o vereador Ribamar vai entrar com requerimento pedindo a cassação de Carlos Bandeira. E coisa que Firmo Camussa não fez, que foi a exoneração do mesmo, no momento do ato da sua prisão, no dia 18 de março, na terça-feira. Aí sim, a sociedade maracanauense vai estar contemplada com esse ato do vereador Ribamar. E a cidadania será exercida plenamente no seu papel. Esse movimento começou em junho. Nós colocamos um carro de som na praça em junho. Em novembro, nós iniciamos as denúncias no Ministério Público. Enviamos 150 licitações para o Ministério Público Estadual e 146 para o Federal. Afora as denúncias dos 1.276 banheiros que foram, desapareceram, diga-se de passagem, porque nenhum banheiro desse existe mais, que todos caíram, que também é uma cifra de mais de 3 milhões. Segundo notícias de jornais, são mais de 10, afora o Carlos Bandeira. Aí já é com a nossa justiça que vai saber o que é que vai fazer com o Carlos Bandeira. Se solta, se não solta, mas com certeza essa punição, aí eu acho que quem vai pedir a exoneração de Carlos Bandeira, não estou aqui afirmando, porque isso é caso da justiça, pode ser até o Ministério Público que tem até o dever, como fiscal da lei, de pedir a cassação de Carlos Bandeira, caso a Câmara aqui não exerça o seu papel. Vamos entender melhor essa história. Como e quando começou? Na tela, Fernando. No ano de 2010, foi feita uma grande devastação na Pajuçara, onde eles demoliram a praça, cortaram na ocasião 28 árvores e mataram centenas de animais. E não disseram para a população que estavam demolindo uma praça para construir uma UPA. Nós levamos o caso ao conhecimento do promotor do meio ambiente, Dr. Fabrício Barros, e inclusive foi marcada uma audiência com a juíza e para tratar dessa questão. Foi acertado, à época, que ia ser feito um termo de ajuste de conduta. E nós fomos participar do certame na comissão de licitação. Isso em fevereiro de 2011. Participamos desse certame e logo após nós fomos investigar as empresas que estavam participando desse certame. Descobrimos que a empresa chamada Cacique Construções, que estava tocando a obra da UPA, é uma empresa de fachada, ela só existe no papel, ela não existe fisicamente. E a partir da descoberta dessa empresa fantasma, nós descobrimos outras empresas fantasma também que estavam atuando em Maracanaú, fazendo licitações com a prefeitura, ganhando milhões com essas licitações. E uma dessas empresas é a empresa RXU Construções, que depois descobrimos que era de propriedade do vice-prefeito, na época, secretário de obras, Carlos Bandeira, e do irmão dele. Levamos o caso ao conhecimento do promotor, no caso, o Dr. Halley. O Dr. Halley fez a investigação e quando foi agora, entraram com um pedido, terminaram as investigações, entraram com um pedido junto ao juiz da primeira vara criminal, Dr. Jura de Porto,
que aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão de 15 envolvidos. Essa operação do Ministério Público, com a Polícia Civil, estourou essa quadrilha que roubou do povo de Maracanã 50 milhões, que foi decretado no dia 18 de março do presente ano. Então, resumindo, a história é essa. E a cassação do vice-prefeito Carlos Bandeira, que está preso na DECAP desde o dia 18, com mais 14 pessoas. Enquanto isso, no plenário, a sessão continuava normalmente. Como não houve nenhum pronunciamento dos vereadores em relação à cassação do vice-prefeito Carlos Bandeira, a sessão foi encerrada e os manifestantes adentraram ao plenário, havendo um começo de tumulto. O advogado Mardoni Almeida abriu o verbo. Na tela. A sessão, de maneira desrespeitosa, a não querer receber os cidadãos de Maracanaú. Ficará na história a Câmara Municipal de Maracanaú, no sentido de comungar com a patifaria, com as roubalheiras que o Ministério Público assentou em sua denúncia. O Ministério Público do Estado do Ceará requereu na primeira vara criminal da comarca de Maracanaú a prisão temporária das pessoas envolvidas nos atos de prevaricação, de corrupção ativa, de corrupção passiva, de peculato e de outros crimes. E a nossa casa, que eu esperava que nossos 21 vereadores tivessem a humildade de representar todos os votos que tiraram da boa gente de Maracanaú, se comprometessem e pelo menos pedir a cassação do vice-prefeito Carlos Eduardo Bandeira de Melo, porque aqui em ligações telefônicas participa de quadrilha. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Está preso na carceragem da Capturas. Tive com ele na Capturas, conversei com ele na Capturas. E o Ministério Público não iria desonrar a nenhum promotor em impedir a decretação temporária. Todos sairão com certeza, porque há o devido processo legal. Muitos serão absolvidos, mas muitos com certeza serão condenados. E o povo estará aqui mostrando para que veio. Nós ficaremos lá fora, senhores vereadores. Muito obrigado, senhores vereadores. Enquanto isso, no pátio externo da Câmara, gerou-se uma confusão. Na tela. Vai. Eu entrei dentro do plenário e o Manuel Alcides veio pra cima de mim porque eu fui chamar os dois vagabundos, Capitão Martins e Cezinho, que me agrediram. Ele lá dentro, muito valente, chegando aqui fora, ele já ficou bem mansinho, porque viu que tinha homem, ele tem coragem de enfrentar homem, né? Bandido vagabundo. Interessante, ó, pra ver como é que é o ladrão daqui do Maracanã, não era o Júlio César. Cadê? Cadê os pódios do Júlio que não aparece? Cadê? Aparece do outro, do agora, do atual e do outro. Cadê? Todo mundo não criticava o Júlio, que o Júlio não era o ladrão, que o Júlio tinha tudo às custas da prefeitura de Maracanaú. Cadê? Ele saiu, mas ele terminou o mandato dele, mas como prefeito honesto, não desonesto. Hoje, por que o Júlio César é querido? Porque ele é um homem de palavra, ele é um homem de sensibilidade. Melhor dizendo, de vergonha, ele não tem nada a esconder não, porque eu tenho a dizer é isso. Júlio César foi e sempre será prefeito de Maracanaú. Meu nome é Nil Guerra, sou estudante de enfermagem universitário, tenho orgulho de morar em Maracanaú, ser um eleitor de Maracanaú, mas ao mesmo tempo me sinto envergonhado com a Câmara de Vereadores, com 21 vereadores, apoiando um corrupto como Carlos Bandeira, aonde não pediram a cassação. Isso é uma vergonha para o município de Maracanaú, aonde andam os 21 representantes do povo. É conivente com esse ladrão corrupto que está preso? Aonde está? Aí tem a administração de Firmo Camus, aonde 7 anos tinha o senhor Roberto Pessoa. Aonde é que está essa administração corrupta?
que está sendo desmantelada. Está aí. E hoje eu tenho orgulho de fazer parte desse movimento de Maracanaú e mostrar para o povo de Maracanaú a situação que hoje se encontra, onde 21 vereadores não representam o povo de Maracanaú, representam os interesses próprios. Eita, que confusão! Ao meio de tudo isto, conseguimos gravar com o vereador Nilson Nogueira e também o vereador Ribamar Viana. Na ocasião, também nos concedeu a entrevista o geólogo Manuel Alcides. Na tela. Hoje, pela manhã, eu não estava cedo, porque eu tinha uma consulta, estou um pouco aguentado da minha coluna, mas hoje pela manhã, pelo que eu fiquei sabendo, houve uma reunião, eu não participei dessa reunião, exatamente para discutir essa situação. Sabe o teor dessa reunião? Alguns companheiros falaram, comentaram? Eu acho que era exatamente para montar uma comissão, para que acompanhasse esse processo, analisar junto com o Ministério Público e ter uma clareza aí para a gente, com a população do nosso município de Maracanã. Nobre vereador, a população, ao seu entender, merece uma resposta. O que o senhor diria, nesse momento, para a população de Maracanã? Nossa população de Maracanã merece uma resposta, sim, com certeza. Muito em breve a nossa população vai ter essa resposta, tá entendendo? Nós temos que ver como é que está esse processo, em que fim ele vai ficar, para que a Câmara possa se manifestar. Olha, para nós que estamos aqui na Câmara, falar por mim, vereador aqui de Maracanaú, é uma situação que a gente fica, como é que se diz, triste e difícil até mesmo de entender uma situação dessa, mas nós vemos aí o Ministério Público fazendo seu trabalho, o TCM, tá entendendo? E vemos hoje o nosso país, o nosso Brasil, bem diferente, onde nós vemos uma fiscalização mais atuante e também nós vemos aí a população nas ruas hoje fazendo movimento, tá entendendo? E nós tivemos durante o ano passado vários movimentos em todo o país em relação a dinheiro público, tá entendendo? Eu entendo que a Câmara, com certeza, deve tirar aqui uma comissão de vereador para poder acompanhar esse processo junto com o Ministério Público, para que a gente entenda e entenda mais como é que está esse processo, como é que vai ficar todo esse processo e como é que será o desfecho dessa história toda, para que a Câmara ela possa vir, com certeza, tomar alguma posição. A gente está tendo todo o cuidado em apurar todos os fatos, né? Agradecer a imprensa, que tem um papel muito especial, defendendo a lisura e a democracia, né? Então, caro repórter, todo mundo tem direito à defesa. Esta casa está atenta, vamos dar nossa resposta à sociedade, né? Você é sabedor que até um dos que está puxando esse movimento é o meu amigo Vianney, que eu tenho um carinho especial. Quando o vereador também foi condenado, jogaram pedra nele e nesta casa ele teve direito à defesa e foi absolvido. Então, garanto à população de Maracanaú que esta casa está atenta. Vamos aguardar o desenrolar do Ministério Público e com certeza a Câmara, que é a Casa do Povo, que é uma casa que está em conjunto com o prefeito Filipe Camussa, um prefeito que está fazendo as mudanças em Maracanaú, fazendo o governo voltado para Maracanaú, que não tem medo de mostrar a cara no meio da rua, no meio do povo. A gente vai dar resposta na hora e no momento certo. E você é sabedor que há muito tempo, de uns 10 anos para cá, a população está atenta, a imprensa com o seu papel especial, a população não aceita mais qualquer tipo de corrupção, né? Quando eu defendo que se tiver culpado, que seja punido, né? Mas enquanto não haver o fechamento total, ninguém pode condenar ninguém. Então a população, quer dizer que a população está atenta, a população não aceita, o judiciário também está muito atento. Você teve há pouco tempo, nunca visto no Brasil, o Supremo Tribunal Federal colocar tantos poderosos na cadeia, a qual se tornou sede de partidos políticos.
Então, a população está atenta. Eu sempre falo e repito nos meus pronunciamentos que hoje não tem mais lugar para coisas erradas e a população tem que ser respeitada. O dinheiro que vem para a população tem que ser gasto com a população. Por isso a população está de parabéns, a defesa está de parabéns e a Câmara de Vereadores com o Firmo Camussa nós vamos dar resposta à sociedade, à população de Maracanã. O presidente da Câmara Municipal de Maracanã tem conversado com os vereadores a respeito desse assunto? O presidente é muito democrático, muito aberto, tem conversado. Então, hoje, antes da sessão começar, nós tivemos reunião na presidência e ele deixou bem claro que, se necessário, nós vamos criar uma comissão na Câmara para acompanhar os fatos, né? Então, volto a repetir, tudo que está sendo divulgado está sendo apurado e a Câmara será rigorosa se realmente tiver culpado e nós vamos dar resposta à sociedade. E vamos pedir mais uma vez que elas continuem acreditando no nosso projeto político na Câmara Municipal de Maracanã e no prefeito Firmo Camussa, que agora passou completamente um ano e, se Deus quiser, os votos que eles depositaram, não só em mim, mas nesta casa e no prefeito Firmo Camussa, eles serão recompensados de uma forma digna, com muito trabalho e dedicação. O movimento que está aí fora, em frente à Câmara, cobra a minha presença, mas eu não posso estar no ambiente de putrefação eleitoral, que é o momento atual, quando eu combati a corrupção sozinho aqui, o senhor Cândido Pinheiro estava aplaudindo Roberto Pessoa e colocando a amante dele em cargo comissionado. O senhor Vianney, meu amigo, o PT tem sede hoje na Papuda, de Seu, Genuíno, todo mundo, cabeça está lá. A presidenta Dilma, que ele aplaude, está enrolada aí em negociatas espúrias com a Petrobras, com um rombo acima de R$1 bilhão. Então, por que então Maracanã? Porque nós estamos vésperas da eleição. Roberto Pessoa, candidato numa chapa, dará sem dúvida nenhuma, por solidariedade ao povo de Maracanã, mais de 80 mil votos de diferença. E isso significa a derrota do candidato do outro lado. Então eles estão vindo aqui para fazer de Maracanã cloaca de Sobral e não farão. Já botei para fora correndo o Edson Silva e os outros vão correr, porque o povo de Maracanã vai ficar ao lado de Maracanã. Bem, vamos esperar a decisão da Justiça. Chegamos ao final de mais uma edição. Obrigado e até a próxima edição.